Humberto Trez está com a gente aqui e, Trez, eu vou te pedir para fazer a primeira pergunta para o governador Eduardo Leite, que nos atende gentilmente lá na China, exatamente isso. Está em trabalho na China, né, para pegar investimentos para o Estado, enfim, né. E eu queria, Humberto, que tu fizesse a primeira pergunta para o governador nessa crise que a gente vive agora na segurança pública. Bom dia, governador. Prazer falar com o senhor. Infelizmente, uma situação bastante grave, né? A PECAM, a ideia inicial dela era que não tivesse faccionados. E segundo informações dos agentes passadas para nós, hoje só de uma facção teria 380 presos lá e centenas de outras facções. Tanto que o embate desse fim de semana, que resultou na morte de um líder de facção, o matador é de outra facção e eles estavam num certo momento lado a lado lá. Como é que esse tipo de coisa acontece e o que o senhor vai fazer para evitar que as facções continuem tendo esse poder lá dentro? Bom, mais uma vez, bom dia, Treze, Potter, Kelly. Bom dia, governador. O Paulo Germano também está com vocês, pela minha lista aqui. Estou aqui. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, dizer que este fato especificamente merecerá e já está recebendo, desde os primeiros instantes, a total prioridade da nossa equipe da Segurança Pública e da Secretaria do Sistema Penal, com as investigações, tanto do lado administrativo, ou seja, dos procedimentos, né, da penitenciária, da conduta dos servidores, de todas as condições em que isso aconteceu. Isso merece e recebe uma investigação administrativa, de um processo administrativo do Estado, quanto naturalmente o inquérito policial por conta de um homicídio, né, investigação feita aí pela Polícia Civil do Estado por conta do homicídio ocorrido. Algo inadmissível, né? O que aconteceu não pode ser, não será, não é admitido e vai merecer, portanto, essa investigação rigorosa das condições em que isso se deu e, naturalmente, as consequências a quem praticou e esteja envolvido com este fato. Agora, em relação ao sistema prisional gaúcho, ouvia a manifestação da Kelly antes, eu acho que é muito importante ter essa consciência de todos sobre justamente o quanto o sistema prisional é estratégico dentro da segurança pública. Até o nosso governo, nesses últimos anos, tem feito um investimento pesado no sistema prisional. E, via de regra, quando eu os anuncio nas redes sociais, nas nossas canais de comunicação, não faltam pessoas para criticar os investimentos que o Estado faça. Nós estamos anunciando aí agora contratação de novos investimentos numa penitenciária em São Borja, noutra nova penitenciária em Passo Fundo. Vamos contratar até o final do ano uma nova penitenciária em Rio Grande e outra em Caxias do Sul. Vai ser um investimento de mais de R$500 bilhão, que se associa àquilo que nós estamos investindo na reconstrução da penitenciária de Porto Alegre, da nosso presídio central de Porto Alegre, entre outros investimentos. E sempre tem gente que cai em cima para dizer assim, que absurdo estar investindo, né, gastando com preso. A gente precisa ter um sistema prisional forte para justamente impedir, né, que aconteça dentro dessas estruturas que infelizmente não receberam os investimentos adequados ao longo do tempo, a operação de crimes aqui fora, né, fora dos presídios. A penitenciária de Canoas, de fato, ela acabou tendo presos ligados a facções por conta de ser aquela em que havia bloqueador de celular. E nós estamos implementando, não é por causa deste fato, nós estamos já desde antes contratando, está sendo implementado um sistema de bloqueadores de celulares nas outras penitenciárias, a começar pela penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que vai ter a inauguração logo mais de um novo módulo de segurança com celas para isolamento de presos, líderes de grupos criminosos, e num projeto que acabamos aí, né, o Treze certamente acompanhou, de anunciar no início do mês, que é um programa de dissuasão focada, que é foco nos líderes de facções criminosas para garantir o isolamento, estrutura adequada para que eles não possam operar de dentro dos presídios o crime nas ruas. Eu vou pegar esse gancho, governador, porque essa era a minha pergunta. Esforço grande. Vocês vão transferir, porque o senhor, né, com uma estratégia que eu acho que começa ainda no governo Sartori, o senhor me corrija se eu estiver enganada, que é uma estratégia que se mostra acertada, de isolar líderes de facção, justamente nessa teoria, a gente deve entrevistar ainda o Alberto Kupchik, né, de você isolar esses líderes. O senhor está nos dizendo, né, que essa tem bloqueador de celular, as demais ainda não tem.
Em se conseguindo instalar bloqueadores nas demais, ou em alguma específico, o senhor citou charqueadas, a intenção é tirar esses líderes de facção da PECAM especificamente? Sim, especialmente porque a PASC é a nossa penitenciária de alta segurança, só que ela não estava nas condições adequadas para oferecer justamente esse isolamento. Ela terá 76 novas celas que vão ser entregues agora, no final do mês. Já estava programado antes deste fato a entrega deste novo módulo de alta segurança, com celas que garantirão o isolamento dos presos, inclusive, né, com os bloqueadores de celulares que já estão instalados e que estão sendo calibrados dentro da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, e com um ajuste feito no entendimento com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, que acabou, inclusive, o Poder Judiciário criando uma nova vara de execução criminal especializada para a execução da penitenciária de alta segurança de Charqueadas, que vai, portanto, se debruçar especialmente sobre os líderes de grupos criminosos mais organizados e complexos no Estado. Também estamos tomando outras providências, como, por exemplo, a implementação de estrutura de saúde especializada dentro da penitenciária, o que, não sei, como você estava falando, não vai faltar gente para dizer que é um absurdo o que o Estado vai colocar lá, mas o que nós vamos colocar de estrutura de saúde é justamente para não dar nenhum motivo para que saiam os presos por alguma necessidade de saúde. Ou seja, se tiver alguma necessidade de saúde, vai ser atendido dentro da penitenciária, para que nós não queremos a saída deles das penitenciárias. Então tem sido feito esse investimento e tem toda uma política dentro desse programa de dissuasão focada para isolamento de líderes e cercamento, né, de todas as condições de operação do crime a partir das penitenciárias. Governador, eu queria voltar um passo ainda nessa questão dos bloqueadores, né, que a Kelly provocou aqui, que o senhor disse que está buscando essas instalações. Eu lembro de ter entrevistado o senhor, o Potter estava junto em 2018, naquela eleição que o senhor era candidato, a primeira que o senhor se elege, e foi no La Urna, não sei se o senhor lembra. E naquela ocasião o senhor disse, né, que os bloqueadores não seriam mais um problema no Rio Grande do Sul, que o senhor ia dar um jeito, e eu até lhe questionei, disse, pô, governador, mas ninguém deu um jeito até hoje. Nós estamos há 20 anos falando de bloqueadores de celular e ninguém resolve isso. E aí agora a gente está em 2024, 6 anos depois daquela entrevista, e a gente ainda tem esse problema, ainda estamos falando sobre isso. O que houve? Por que até hoje isso não é possível de ter sido resolvido? Assim como outras questões que a gente vê ali na PECAM, presença diária de drones, o Treze trouxe aqui, roteadores de Wi-Fi ali no lado de fora. Quer dizer, a impressão que dá é que é meio esculhambada a situação mesmo, de penitenciários que inclusive eram para ser modelos. Mas a questão do bloqueador é que eu gostaria que o senhor falasse, porque eu me lembro de lhe perguntar, há 6 anos o senhor disse que ia resolver. Bom, vamos lá, acho que é importante lembrar, as condições em que eu assumi o governo era de presos em viaturas, né? Ou seja, não tinha lugar no sistema prisional. Nós acabamos com essa realidade, não tem mais preso em viatura no Rio Grande do Sul. Nós criamos o NUGESP, que é o Núcleo de Gestão do Sistema Prisional, 700 vagas viabilizadas para fazer as audiências de custódia, né? Atender aquela primeira necessidade a partir da prisão, enfim. E o Presídio Central de Porto Alegre, que era uma vergonha, foi colocado abaixo, está sendo construído um novo, vai ser entregue, e os investimentos nos bloqueadores de celulares também estão acontecendo. Nós chegamos a fazer uma contratação há cerca de 2 anos ou 2 anos e meio, fizemos uma contratação e infelizmente a empresa que foi contratada, a solução dela não se revelou eficaz. Ela não recebeu pelos serviços, é importante dizer, porque ela não conseguiu entregar a solução que tinha se comprometido. Então nós tivemos que fazer um novo processo, um novo termo de referência, né? O Estado não sai na esquina e contrata alguém para fazer um serviço, tem que fazer um termo de referência, especificar a tecnologia, sem ser direcionada para alguma solução específica. Nós fizemos o encaminhamento dessa termo de referência, fez a licitação, se contratou e está em processo de implementação os bloqueadores de celulares. A começar pela PASC, tem já um cronograma de implementação da solução de bloqueadores de celulares nos nossos presídios. Então tem investimento nas casas prisionais, tem investimento em tecnologia. Nós estamos articulados com o Ministério Público, com o Judiciário, para poder fazer um enfrentamento qualificado, respeitados, né, as questões de direitos individuais, naturalmente, todas as o enfrentamento dentro da lei para o crime, mas com força e de forma contundente. E quero também aproveitar aqui o momento para dizer que a população
tenha absoluta tranquilidade de que, além de estarmos atuando dentro dos presídios para, na forma como eu disse, coibir o crime, nas ruas, né, nós também estamos com uma presença ostensiva, com toda a estrutura da segurança pública, desde a Polícia Civil e a Brigada Militar, na parte ostensiva e na parte da inteligência, atuando para não permitir que nas ruas haja qualquer situação que traga intranquilidade por conta do que tenha acontecido dentro do presídio. Então, os nossos batalhões de choque, a inteligência da polícia, todo o esforço concentrado para não permitir, né, respingar na sociedade o que, de forma lamentável, aconteceu dentro da PECAM. O governador estava falando com a gente já da China, né? E, governador, antes do programa começar, no Atualidade, o presidente do Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul, Cláudio Desmezel, fez uma crítica. Ele disse desse deslocamento de presos de uma prisão para outra, enfim, criticou esse sistema, e ele fez uma crítica aqui que eu queria que o senhor respondesse, porque o senhor está falando com a gente aqui e fala com a população também, né? Nessa crítica que ele diz desse desmonte, que ele chama de desmonte, ele diz o seguinte: infelizmente nós temos hoje um superintendente que é amigo particular do governador. Superintendente da SUSEP. Exatamente. Os dois são de Pelotas. Nós temos um secretário que manda menos que o superintendente. Ocorre um desconhecimento prático da função por parte do nosso superintendente. Ao mesmo tempo, nós temos um déficit absurdo de servidores e ele vai seguindo nessa toada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, governador. O superintendente é um profissional da SUSEP, tem feito esforço, ao nosso ver, ao nosso entendimento, até aqui, no sentido de termos uma superintendência que funcione, que cumpra o seu papel. Eu não espero do presidente do sindicato que representa o interesse dos servidores, não é um representante do sistema penal, acho que é importante dizer, respeito, o sindicato tem um papel legítimo de defesa do interesse do corpo funcional, mas não é do sistema, né, prisional. Eu não espero elogios dele, faz parte mas há esse déficit dele, a crítica. O sindicato que elogia não existe. Mas há esse déficit, governador? Né? Há esse déficit dos servidores? Tem pouca gente trabalhando nas prisões do Rio Grande do Sul? Eu tenho a compreensão, como nós temos dificuldades em tantas outras áreas. Vamos lá, eu insisto, nós fizemos uma expansão enorme do sistema prisional, com um aumento de profissionais, né? Este governo é o primeiro governo que não deixa cair o efetivo da segurança pública entre todos os governos que me antecederam. Todos os governos que me antecederam entregaram menos servidores na segurança pública do que receberam do governo anterior. O nosso é o primeiro que encerrou o mandato com mais efetivo e vai entregar no final deste mandato mais efetivo ainda do que nós mesmos tivemos do governo passado. Então, nós estamos num processo de incremento, agora dentro da realidade fiscal do Estado, dentro da realidade financeira, dentro do que as contas públicas comportam, fazendo investimento na estrutura, fazendo investimento na tecnologia e fazendo investimento também nos recursos humanos, né? Inclusive agora, neste ano, caminhamos a Assembleia, reajustes aos servidores, temos aumento do número de vagas aprovado na Assembleia Legislativa para o sistema prisional, para poder manter essa expansão, reconhecendo os servidores, contando com o apoio deles, com o esforço da enorme maioria que faz a coisa certa, que se dedica e que cumpre o seu papel, mas dentro dos limites das possibilidades das contas do Estado, né? Todo mundo sabe, até 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, o Estado estava atrasando os salários, né? Nós temos salários em dia, aumento de servidores, investimento em tecnologia, infraestrutura, mas nós não fazemos milagre. Nós estamos fazendo um grande esforço no sistema prisional, na segurança pública, e os efeitos estão sendo sentidos pela população, com a redução de mais de 40%, quase 50% dos homicídios, com a redução de 80% de roubos a pedestre, com a redução de 90% de roubos de veículos ao longo dos últimos anos no Estado. Isso está se fazendo sentir nas ruas, mas é um esforço que tem que ser seguido, né? E dentro da responsabilidade que o Estado tem que ter de ser sustentável ao longo do tempo essas operações e não circunstanciais, né? Os números mostram isso e acho que o senhor está correto. A sensação nossa é muito melhor do que 2016, né? 13, Potter, PG, a gente tem uma sensação de segurança. Não tem dúvida. Eu acho que é justamente esse o gatilho, né? A gente tem medo de voltar numa situação como aquela. E essa pergunta aqui é da repórter Letícia Mendes, que é também uma repórter especializada na questão da segurança.
Segurança, ela pergunta, o Nego Jackson, esse que morreu, ele era líder de uma facção que inclusive esteve envolvida na morte da menina, da Restinga, né, da jovem que a gente Camila citou aqui, vítima de bala perdida. Então é um grupo violento. E esse medo que a gente tem é que isso tome as ruas de alguma forma. De que forma, governador, o senhor pode nos garantir, nos assegurar e nos dizer que não, tá tranquilo, não sei se é a palavra, né? Mas nós estamos atuando e isso não vai tomar as ruas, ou se os senhores temem algum tipo de reação e já estão preparados nesse sentido? Bom, Kelly, dizer para a população que nós somos conscientes da gravidade do que aconteceu. E conscientes da gravidade, estamos atuando com força total, né, com todos os nossos esforços, como eu disse, a inteligência que atua acompanhando os movimentos de todos aqueles elementos que eventualmente possam ter algum tipo de conexão e de relação, as áreas em que há atuação com presença forte da polícia ostensivamente. Nós estamos acompanhando todos esses movimentos e deixar claro que nós não vamos tolerar, não vamos admitir e vamos atuar com força para fazer a repressão de qualquer movimento ou tentativa de desordem em função deste caso. Como nós fazemos o esforço para a rotina da segurança pública no Estado, mas naturalmente diante de um fato como esse, alinhando esforços concentrados das nossas estruturas de segurança, porque entendemos as repercussões que ele possam ter. E não vamos permitir que se restabeleça, né? Nós estamos de forma muito contundente, muito consistente, insisto, não é circunstancial, não é conjuntural o que o Estado vivenciou nesses últimos anos de redução de crimes, por uma ação estratégica, planejada, bem organizada, né? Que tem sido consistente, garantindo redução da criminalidade no Estado. Ela é uma operação diária, né? Ela exige diariamente, constantemente ser revisitada, repensada, aprimorada, melhorada e até corrigida eventualmente se houver erros, porque somos seres humanos, não somos infalíveis, mas nós temos um caminho que está sendo seguido e que está entregando para o Rio Grande do Sul mais segurança e nós não vamos permitir que isso se perca em função desse episódio. 13, por favor. Governador, ainda sobre efetivo, só a minha última pergunta agora no momento, a gente tem recebido dezenas de mensagens de agentes no fim de semana, inclusive recebi uma hoje que preocupa bastante, relativa à PECAM, só para o senhor se inteirar da proporção. Essa pessoa me falou que tem 3 a 4 agentes para mais de 400 presos por prédio lá, por unidade da PECAM no cotidiano. Certo? E que as guaritas também estão sem desde que a Brigada Militar se retirou do policiamento externo dos presídios, as guaritas praticamente estão sem guardas. Eu não sei se o senhor já sabia disso, mas está passado o recado, então, para o senhor ter uma ideia de como é que está a situação ali e que dizem se reflete também em outros presídios. Insisto, Treze, pode pegar, os dados de recursos humanos do Estado são públicos, você pode pegar, o efetivo da Polícia Penal é o maior da história, nós temos feito chamamentos de servidores constantemente, é o maior efetivo que nós estamos tendo nesses últimos anos por conta dos chamamentos que fizemos, e vamos fazer mais, e vamos ter que fazer mais. Perfeito. Nós estamos fazendo tudo dentro da lógica também da responsabilidade que o Estado tem com as contas públicas, né, dentro dos limites das possibilidades do Estado do Rio Grande do Sul, que estava batendo há pouco tempo, chegou a bater próximo do limite prudencial da despesa com os servidores, né? E viveu ainda momentos de incertezas na sua arrecadação de forma constante por conta da calamidade, por conta das dificuldades havidas recentemente, que nos geraram incerteza sobre o comportamento da arrecadação do Estado. Tem uma responsabilidade para nunca mais, não apenas não deixar acontecer nas ruas o que aconteceu naqueles anos de 2016 e 2017, como vocês mencionaram, tristes momentos da segurança pública do Estado, não pode nunca mais voltar a se repetir e não pode nunca mais voltar a se repetir o que também esteve correlacionado com aquele momento, que foi parcelamentos de salários, incapacidade de reposição de efetivo. Nós temos dado passos muito consistentes na segurança, com salários em dia, com reposição de efetivo, avançamos na valorização dos servidores, não é tudo que sonhavam, nem o que desejávamos, mas são avanços importantes. Esperamos poder mandar em breve a reestruturação na Polícia Penal também para a nossa Assembleia Legislativa. Então a gente está fazendo sempre com responsabilidade, com a maior ênfase possível, buscando valorizar os nossos servidores, chamando novos servidores, botando tecnologia, construindo novos presídios,
Podemos, como eu disse, ter falhas, não somos infalíveis, mas não podem nos dizer que temos sido omissos. Esse governo tem atuado com força e com determinação na área da segurança pública e tem entregue resultados à sociedade gaúcha em termos de segurança. Governador, a última questão vem da PECAM, porque o nosso repórter Lucas Abate está lá e tem uma pergunta para o senhor. Lucas, por favor. Bom dia, governador. Bom dia a todos. A gente está em frente à PECAM 1 e há pouco estive lá também na parte mais baixa, onde fica a PECAM 2, 3, onde aconteceu a execução, e a PECAM 4. E a gente vê, governador, muitas tendas, containers que são montados do lado de fora. Eu até abri no meu celular aqui e vi que tem diversas redes de Wi-Fi. Inclusive o próprio superintendente, no último fórum interinstitucional, falou sobre essa situação de muitas pessoas conseguirem rotear o Wi-Fi para dentro da penitenciária. Esse é um problema reconhecido pelo governo, de fato, isso acontece aqui no Complexo Penitenciário de Canoas? Esse episódio específico tem que ser verificado, Lucas. O que eu posso dizer é o seguinte: o esforço é constante. E a cada movimento que nós fazemos para apertar o cerco, a criatividade e a disposição de infringir as normas por parte de criminosos busca brechas e busca outros caminhos, e a gente vai lá e aperta o cerco e busca fechar novamente qualquer chance de operar, e constantemente isso exige revisitar constantemente os procedimentos para evitar que possam operar de dentro dos presídios o crime. Inclusive nós estamos com um projeto de lei na Assembleia Legislativa agora para justamente não permitir tomadas dentro de celas, né? É um debate que precisa ser feito, porque não basta ter o bloqueador de celular. Mais uma forma da gente buscar evitar a possibilidade de operação do crime dentro das estruturas prisionais é não permitir ter a energia elétrica dentro da cela, né? E esse é um debate que precisa ser feito, tá? Um projeto de lei já encaminhado à Assembleia Legislativa nesse sentido, para apertar o cerco, para fechar qualquer brecha, e as brechas que eles encontrarem nós vamos ir atrás e vamos conter e vamos constantemente fechar todas as pontas, todos os furos, tudo que puder, para não permitir que no Rio Grande do Sul o crime prospere. Nós temos avançado. Temos avançado bastante, isso é percebido, isso é conhecido, os números apontam isso, e tenho confiança de que nós vamos continuar seguindo nessa direção, mesmo com esse episódio lamentável, que vai ser, como eu disse, rigorosamente apurado.